Você aí, sabia que no beach tênis está evoluindo cada vez mais para trocar de empunhadura durante o jogo? Eu vou te explicar na aula de hoje como que serve essa troca de empunhadura, por que está evoluindo para isso e quando que é melhor utilizar essa troca de empunhadura. Porque não adianta também você trocar na hora errada ou trocar para empunhaduras erradas. Gostou? Fica aqui comigo. Fala, queridos, sejam bem-vindos a um dos maiores canais do YouTube, tudo sobre beach tênis. Eu sou o Lucas Farcou, também conhecido como Guru Bigode, e nessa aula eu vou falar sobre um assunto cada vez mais polêmico e que também cada vez mais abrangente e importante no beach tênis, que é sobre a troca de empunhaduras. Porque muita gente não entende ou não conhece essa troca de empunhaduras e quanto mais avançado está ficando o beach tênis, mais vai se tornando necessária e importante essa troca. Por quê, galera? No nível iniciante, como a gente já conversou, tudo bem ficar com uma empunhadura só. Tem gente que prefere ou a empunhadura Continental ou a empunhadura Easter Between. Qual que é a diferença dessas duas empunhaduras? A empunhadura Continental é aquela que a gente segura mais centralizado aqui no cabo da raquete. Tem gente que fala até que é um martelo, né? Como se estivesse martelando aqui. E daí com isso, qual que é a principal vantagem da Continental? Você acaba ganhando mais tempo para virar para o backhand, já que sua mão está no meio do caminho, ou seja, para a esquerda dos destros, para a direita dos canhotos. E a principal vantagem dela é que deixa o seu punho mais soltinho, mais mole, dá mais amplitude, para conseguir gerar mais efeito, tanto o efeito spin quanto o efeito slice, e para conseguir cravar melhor também o saque e o smash, tá bom? Então essas são as principais vantagens da empunhadura Continental. Você sente mais o punho, que é como se a gente estivesse complementando a raquete. Então aqui a gente tem mais sensibilidade aqui com o punho. Não por acaso é a empunhadura que os tenistas utilizam também para sacar, para executar curtinhas e voleios, esses golpes que envolvem mais efeitos. Mas qual que é a desvantagem da empunhadura Continental? Se ela não tivesse nenhuma desvantagem, não teria nenhuma polêmica, todo mundo só usaria ela e nem precisaria trocar de empunhadura no jogo. Vocês têm que entender que a empunhadura Continental, justamente por a mão estar centralizada aqui, quando o jogo começa a ficar mais rápido, os adversários começam a melhorar a biomecânica deles, utilizam melhor todo o peso do corpo, conseguem gerar mais aceleração e potência e antecipam melhor as bolas, tirando o seu tempo de reação. Quando eles começam a executar melhores ataques, saques, smashes no seu forehand, ou seja, no lado da direita dos destros e no lado da esquerda dos canhotos, o que acontece com quem segura na empunhadura Continental? Acaba perdendo mais tempo para abrir a face da raquete aqui para o lado da frente. Vocês têm que fazer uma volta maior aqui com o punho do que na empunhadura Easter Between, que eu já vou mostrar como é. E daí, muitas vezes, acaba direcionando a bola para a diagonal, porque o natural da empunhadura Continental, quando a gente dá essa viradinha aqui para o forehand, ela fica levemente inclinada para a diagonal. Vocês vão ver que para direcionar na paralela, tem que virar mais ainda o punho, perde mais tempo e muitas vezes tem que tirar o corpo da bola. Acaba lateralizando mais o forehand. Com isso, a bola acaba caindo mais, você perde mais tempo. E é o que a gente falou, o beach tênis vai se tornando essa disputa de cabo de guerra, que o mais importante é tirar o tempo de reação do adversário. Quanto mais tempo você tirar dele, mais em vantagem você vai estar no ponto. Por outro lado, quanto mais tempo você perder, mais tempo você vai estar dando para o adversário e a bola está caindo cada vez mais rápido com a gravidade no beach tênis. Então a gente não pode perder tempo à toa, deixar a bola cair, senão a gente vai ficar flutuando bola e o adversário vai nos comandar cada vez mais conforme o jogo vai evoluindo, tá bom? Então quem joga na empunhadura Continental, no nível avançado, tem muita dificuldade, principalmente para pegar as bolas mais fortes, ó, na linha do ombro dominante aqui, que é essa linha que a gente tenta pôr a raquete na empunhadura Continental e você vê que ela fica toda torta, a gente perde o equilíbrio, cai com o corpo para trás, justamente porque é uma empunhadura que acaba lateralizando mais o golpe. A galera tem mais facilidade no forehand, quando a bola vem mais do lado aqui, quando vem em cima do corpo aqui no ombro dominante, fica cada vez mais difícil. E perde tempo também para antecipar as bolas aqui na frente e para direcionar na paralela. E isso vai se tornando cada vez mais importante conforme o jogo está ficando mais avançado. A gente não pode perder tempo e tem que tentar controlar cada vez mais os pontos, porque a bola vai vir e voltar cada vez mais rápido, então a gente precisa dominar mais com o forehand. E aí que entra as vantagens da empunhadura Easter Between. Só relembrando, tá? Eu tô passando rápido pela explicação de cada uma das empunhaduras, porque eu já fiz uma aula só sobre empunhaduras aqui no canal, então se você tiver alguma dúvida, sugiro fortemente você voltar para essa aula, que lá eu explico cada uma, como segurar na raquete. Aqui, como é outro assunto, é de troca de empunhadura, para não ficar muito longa a aula, eu tô passando rápido sobre as empunhaduras. O que é a Easter Between, galera? Tem esse nome de Between porque ela tá no meio do caminho entre a Continental e entre a Western, tá bom? Ela não é totalmente virada pro forehand aqui e não é totalmente centralizada aqui igual o martelo. Ela é uma leve viradinha que a gente faz, ó, pro lado do forehand, tá bom? É como se segurasse na Continental e desse uma leve viradinha pro lado do forehand, ó, mas não totalmente aqui até chegar na empunhadura Western totalmente virada pro forehand. Ela tá no meio do caminho, tá bom? Para quem quiser ser mais específico, ó, estão vendo, ó, que a raquete, ela tem 8 vértices aqui no copinho. Então a Continental seria, se a gente apontar pra gente como se fosse uma arminha, a Continental seria o primeiro vértice aqui do lado dominante, do lado direito dos destros, e se for dos canhotos é do lado esquerdo aqui. E a Easter Between seria o segundo vértice aqui do lado dominante, tá bom? Pro lado direito dos destros e aqui pro lado esquerdo dos canhotos. O que seria esse vértice, galera? Quando a base do nosso dedo indicador tá
alinhada aqui com esse vértice que eu falei, ó. Aqui tá na continental, tá apontado aqui pro primeiro vértice aqui. E se eu der essa leve escorregadinha pro lado dominante, ó, aqui a base do meu dedo indicador, ela já tá alinhada com o segundo vértice aqui, que seria da Eastern Between. Qual que é a vantagem da Eastern Between, galera? Ela já facilita antecipar aqui os voleios dinâmicos de forehand. Você vai ver que a raquete já fica apontada para a paralela quando a gente abre a raquete aqui no forehand, tá bom? E isso faz toda a diferença quando o jogo vai ficando mais avançado, que a gente tem menos tempo para antecipar. Então a galera consegue executar cada vez melhor o forehand dinâmico aqui na frente e também para executar melhor essas defesas, esses voleios estáticos de forehand, principalmente essas devoluções de saque que a gente conversou, que vem aqui no corpo, na linha do ombro dominante. Você consegue, ó, na empunhadura Eastern Between, conseguir bloquear a bola sem ficar tirando o corpo dela, sem ficar perdendo o equilíbrio igual na continental, sem perder a sustentação, a base de apoio e sem deixar a bola cair, sem lateralizar. Você consegue bloquear na frente aqui, ó, sem precisar direcionar na diagonal, ó, conseguindo direcionar na paralela. Porque qual que é o problema de ficar direcionando na diagonal, igual a gente falou da continental? Ou a bola acaba escapando para fora, para lateral, ou acaba flutuando muitas vezes no meio e o adversário acaba atacando com tudo. Acaba até desvendando o seu parceiro. Agora na paralela você consegue manter o jogo mais protegido. Então essa é a principal vantagem da Eastern Between, é o forehand aqui na frente. Só que ela demora mais tempo para virar pro backhand. E o que a galera, os profissionais estão fazendo cada vez mais se começarem a assistir os jogos? Sempre que dá tempo, a bola tá flutuando, eles estão entrando com o lado da frente da mão com o forehand aqui, com o forehand anômalo ou com o rainbow ventalho. Forehand anômalo é quando a gente entra batendo chapado aqui, o rainbow ventalho é quando a gente coloca um efeito topspin, por isso que chama rainbow ventalho. O rainbow é arco-íris e ventalho é leque em italiano, tá bom? É esse movimento para cima para fazer a bola gerar efeito, passar da rede com segurança e cair com tudo. Por que a galera tem fugido cada vez mais do backhand no nível avançado profissional? Porque tem visto que a gente tem mais firmeza com o lado da frente da mão e consegue dominar ainda mais o ponto. Eu comparo com o futebol. É igual quando a bola tá no pé, que não é o melhor pé do atacante. Então imagina que é um atacante destro, a bola tá no pé esquerdo dele. Sempre que tiver tempo para trazer pro pé direito e chutar pro gol com o pé direito, ele vai ter mais chance de fazer o gol com o pé dominante dele, com o pé que ele chuta melhor. Mesma coisa no beach tênis. Sempre que a bola estiver do lado que você tem menos força, do lado esquerdo dos destros e do lado direito dos canhotos, sempre que você conseguir entrar com o golpe que você tem mais firmeza, né, o golpe dominante, o golpe da frente da mão, né, que a gente tem mais força com o lado da frente do que com o lado de trás, vocês vão conseguir comandar melhor o ponto. E daí é por isso que os profissionais estão usando mais a empunhadura Eastern Between quando eles estão jogando perto da rede, porque eles conseguem, além de antecipar melhor o forehand direcionando na paralela, na hora do backhand eles fogem mais rápido do backhand. Então eles acabam diminuindo essa desvantagem dessa empunhadura, que seria a desvantagem de ficar virando para o backhand. Lembra que a gente falou que na continental é mais fácil de virar para o backhand, porque na continental a mão está centralizada, está mais próxima aqui do back. Aqui, como na Eastern Between a mão está um pouquinho mais virada para o forehand, a gente consegue entrar mais rápido fugindo do backhand, tá bom? Mas qual que é a desvantagem da Eastern Between, galera? Você acaba perdendo sensibilidade com o punho, principalmente para executar os efeitos no saque, no smash, o efeito spin, o efeito slice na bola. E daí é por isso que a gente chega na conclusão dessa aula, que é porque o beach tennis está evoluindo justamente para essa troca de empunhaduras, porque como vocês viram, nenhuma dessas duas empunhaduras são perfeitas. Todas elas têm as vantagens e têm as limitações. Então o que os jogadores avançados profissionais estão fazendo cada vez mais? Estão tentando trocar de empunhadura durante o jogo para aproveitar as vantagens de cada uma delas no momento preciso. Então como que é essa troca? Na hora que vão sacar, qual empunhadura você acha que a maioria dos profissionais estão preferindo? Estão preferindo a empunhadura continental, pelo que a gente conversou, porque é a empunhadura que consegue gerar mais efeito e cravar mais o saque, então acaba deixando o saque mais eficiente. Só que daí, assim que termina o saque, quando já pega a raquete para correr lá para frente, a galera profissional está cada vez mais mudando de empunhadura para Eastern Between, para jogar o ponto lá na frente na Eastern Between, justamente pelo que a gente falou, para executar os voleios dinâmicos, antecipando melhor de forehand aqui, e de rainbow, de ventalho, e também para conseguir bloquear melhor as bolas aqui na frente. E daí o que acontece durante o ponto? Se acabam tomando um lob aqui pro fundo da quadra, como que vocês acham que eles smasham? Com a continental ou com a Eastern Between? Com a continental, justamente para aproveitar as mesmas vantagens do saque, para conseguir colocar mais efeito na bola, principalmente aqui no fundo da quadra, que é mais importante smashar com spin, para a bola conseguir adquirir aquela parábola, passar com mais segurança da rede e cair com tudo na quadra do adversário. Então, resumindo, eles estão usando as distâncias longas na quadra, que acaba dando mais tempo de trocar de empunhadura, justamente para executar essa troca. Ou seja, quando eles estão correndo para frente, que eles têm esse tempo até chegar lá na frente, eles já correm, já mudando a empunhadura da continental para Eastern Between, e quando tem que correr para trás, quando toma um lob, que também tem esse tempo para correr para trás, enquanto eles estão correndo, eles já voltam da Eastern Between para continental. Resumindo, aqui do fundo da quadra estão jogando mais na continental, com saque, com smash. Lá na frente da quadra estão priorizando mais a Eastern Between, nos voleios dinâmicos e nos voleios estáticos. E como que eles fazem para fazer essa troca? Muitas vezes é importante você que está treinando, usar a mão de apoio. Sua mão de apoio segurando na raquete, mão esquerda dos destros, mão direita dos canhotos, ela vai dar essa firmeza, essa sustentação para deixar a mão dominante girar aqui embaixo, tá bom? Tem até gente mais avançada que consegue trocar só com a mão dominante, mas é mais avançado. Eu sugiro vocês que estão aprendendo, utilizarem bem a mão de apoio para dar essa segurança e daí a mão dominante fica mais livre para girar aqui, mas tomando cuidado para vocês girarem na hora certa e também girarem até o ponto certo, porque não adianta também trocar de empunhadura, mas trocar para uma empunhadura errada. Acaba virando mais do que precisa para o forehand ou acaba virando mais do que precisa para o centro, senão vocês vão ficar numa
uma empunhadura errada e vai prejudicar os golpes, tá bom? Por isso é muito importante ter visto minha aula também sobre empunhaduras. E eu vou fazer uma outra aula ainda mais em detalhes, mostrando o passo a passo de cada empunhadura, como checar se você está exatamente na empunhadura certa, igual eu mostrei aqui a introdução sobre a base do dedo indicador e aqui os vértices da raquete do copinho, mas daí eu vou deixar bem bonitinho, eu vou fazer tracinho com a canetinha para ficar ainda mais visual para vocês, tá bom? Mas para essa aula não ficar muito extensa, a gente não misturar muitos assuntos, essa aula aqui vamos focar nisso da troca de empunhadura. Em outra aula eu explico melhor como funciona essa técnica de você entender melhor exatamente qual empunhadura você está usando com a base do dedo indicador e o vértice do copinho aqui. É isso para essa aula, galera. Escrevam aqui nos comentários se vocês já conheciam sobre esse assunto de troca de empunhadura. Escrevam se fez sentido para vocês. Se ficou qualquer dúvida ou sugestão, fiquem à vontade para me mandar. Eu sei que é um assunto mais avançado e que muitos não conhecem, então fiquem à vontade para escrever nos comentários. Escrevam também qual empunhadura vocês utilizam mais, se é a Continental, se é a Eastern Between, se vocês fazem essa troca ou se vocês usam ainda uma outra empunhadura aí. Fiquem à vontade para escrever nos comentários. E aproveitar antes de terminar a aula para agradecer a confiança de todo mundo no meu trabalho e para quem quer explorar ainda mais dicas avançadas aí da melhor biomecânica que existe, também com dicas táticas e dicas psicológicas, venham conhecer a maior plataforma de aulas de beach tênis do mundo todo, é isso mesmo, do mundo inteiro, a Beachflix. É uma plataforma que está cada vez mais sensacional. Toda semana a gente está postando 10 novas aulas exclusivas só lá na plataforma. A gente já está com mais de 300 aulas. É a Netflix do beach tênis aí, tudo dividido em 30 categorias diferentes para facilitar ainda mais a procura para vocês. Então vocês não precisam ficar caçando a dica. Vocês vão lá se vocês querem melhorar o saque, já tem uma categoria só de saque. Se vocês querem melhorar a parte de backhand, tem uma categoria só de backhand, e daí vocês já conseguem maratonar mais fácil e assistir cada dica. São aulas bem dinâmicas e bem didáticas aí com os melhores produtores de conteúdo. E é um preço bem baratinho, primeiro mês é só R$19 para vocês conhecerem a plataforma, e o plano anual tem 40% de desconto, tá bom? Então fica aqui a dica aí para quem gosta do meu trabalho e quer evoluir ainda mais, entre na Beachflix. E para quem não quiser, não tem problema, vou seguir também postando os conteúdos gratuitos por aqui. Sempre um prazer ajudar vocês a evoluírem. Obrigado pela confiança no meu trabalho e nos vemos nas próximas aulas.